sejam todos bem-vindos a mais um Maná Podcast. E hoje comigo estão aqui os coordenadores do Maná. Vou começar dando meu olá para a coordenadora acadêmica. Olá, Oi, Bianca. Oi, pessoal, tudo bem? E o meu segundo olá vai para o nosso coordenador técnico. Olá, o Igor. Olá, pessoal, tudo bem? E nada mais, nada menos, chegamos aqui a cumprimentar o nosso coordenador pedagógico. Olá, Tiago. Olá, professora. Olá, pessoal. Tudo bem? E hoje nós vamos falar de uma coisa que temos feito muito bem aqui. Uma novidade para nós, que é a residência do Maná, conhecida como Manabrax. Então hoje a gente vai falar com vocês sobre esse movimento que nós temos dentro do Maná para formação, capacitação de professores, estudantes de graduação, diretores, nas trilhas formativas que nós temos dentro do Maná, as nossas microcredenciais. Maná Podcast. Então, quando você vem para o ecossistema Maná, quando você vem para a residência Manabrax, você recebe uma bolsa, que é um incentivo, um reconhecimento ao seu talento, a confiança que você traz para a gente no Maná. E nessa formação, Thiago, quais são as nossas principais disciplinas não técnicas? As disciplinas não técnicas, elas são importantes, porque elas são a base de toda essa residência. Nós trabalhamos vertentes da educação 5.0, trabalhamos felicidade, trabalhamos inovação, trabalhamos conceitos que são importantes para o residente, para a sala de aula, para esse universo acadêmico, né, onde ele vai aplicar depois a sua residência na prática. E a gente tem, além dessas três que você citou, a inovação, né, Bianca? Sim. A Bianca vai falar um pouquinho mais sobre a inovação com a gente aqui dentro da residência e a popularização da ciência. Então, dentro da residência, nós temos 5 disciplinas que a gente considera formativas do ponto de vista do comportamento. E, além dessas, a gente tem pensamento computacional, científico e crítico. Então, para nós, todo professor de escola pública, todo estudante de escola pública é um cientista. Agora, falando um pouco das disciplinas das tecnologias exponenciais. O Igor, conta pra gente quais são as disciplinas das tecnologias exponenciais. Então, vou começar pela que eu mais gosto, por assim dizer, que é a internet das coisas, né? Mas a gente tem internet das coisas, tem inteligência artificial, vamos ter metaversos e jogos, vamos ter também internet dos drones e internet das coisas robóticas, que é algo bem interessante aí também. Então, o que fazemos é pegar todo o trabalho que nós temos em desenvolvimento pelos nossos doutorandos, traduzir em produtos, em kits, em artefatos simples e chamar os professores, convidar os alunos para que a gente possa explicar a eles esses conceitos dessas tecnologias, né? Explicar a eles como também trazer essa regulação emocional, essa parte toda do comportamento para dentro da sala de aula, usando as tecnologias exponenciais. Então, nós dizemos que nós temos as tecnologias exponenciais a favor das pessoas exponenciais para transformar espaços exponenciais. E aí, a gente vai contar um pouco da história dessa residência, né? Que foi um grande desafio para nós e eu creio que a gente aprende muito mais do que os professores, porque nós temos a chance de conviver com professores que estão em salas de aula, em diferentes ambientes, em diferentes cidades, com diferentes realidades. Então, acho que para nós está sendo uma residência muito importante, né? Então, falando um pouco desse começo, nós fomos convidados, desafiados a levar o Maná para o Brasil todo. E a gente aceitou a missão. Então não partiu do nosso coração. Claro, a gente sempre quis que o Maná estivesse no país todo, mas não partiu do nosso coração. Mas as pessoas confiaram e trouxeram esse desafio e a gente aceitou. Quando a gente aceitou, por onde a gente começou, Bianca? Como é que foi essa história aí da gente? Quais são as fases? Como que a gente trouxe essa residência ao mundo real? Então, a gente separou a residência, né, o programa Manabrax, em 3 fases, certo? Então, a primeira fase, a gente queria conhecer as pessoas, né? As pessoas, então, se inscreveram no edital que a gente abriu, elas foram
entrevistadas, a gente fez todo aquele processo seletivo e a gente queria conhecê-las, né? Ter o contato humano com essas pessoas, entender o coração dessas pessoas. Como a gente falou no anterior, que para estar no Maná tem que ser muito gente boa, então a gente queria... Tem o coração fofo. O coração fofo. Então a gente queria saber se o coração de todas as pessoas que a gente quer no Maná e que trouxe para o Maná eram de corações fofos. E uma coisa interessante dessa fase 1 é que a gente teve uma concorrência muito grande nas inscrições. Foram 8 candidatos por vaga. Exatamente. Então, assim, como as pessoas querem muito ter esse tipo de iniciativa nas escolas, como os professores do interior desse país querem muito essa ajuda mais rápida, mais descolada, né, para aprender tecnologias exponenciais, também essa coisa do soft skills para levar para os seus alunos. Sim. Daí a gente conseguiu, então, né, ter esse contato com o pessoal, nada mais, nada menos, no Museu Oscar Niemeyer, né? Então, aquele museu lindo, né, que a gente estava lá dentro, e a gente conseguiu trazer todos esses residentes para ter esse contato lá em 3 dias imersivos de muito aprendizado. E o que a gente escutou também do pessoal do museu é que para eles foi fantástico, porque a gente transformou o museu num lugar exponencial. Exatamente. Ali no auditório Poti Lazarotto, nós tínhamos 300 pessoas, professores, mentores, falando das tecnologias e da parte dos soft skills. E no salão de eventos, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os kits delivery de tecnologia que o Maná tem, né? A gente apresentou ali 40 exposições, 40 projetos que o Maná desenvolve. E 40 projetos que podem ser levados às escolas de uma maneira fácil, né? Assim, frugal, bem simples, descomplicada. E também nós tivemos uma etapa ali muito interessante, não foi, Igor, que nós desafiamos os meninos das altas habilidades, as meninas das altas habilidades, a fazerem obras de arte com sucata de computação. E nós imaginávamos que havia uma coisa muito tranquila, um quadro, uma escultura, e a gente teve esculturas com eletrônica, não foi isso? Foi isso mesmo. Isso foi muito legal porque, igual a senhora mencionou, a gente pensou que seria algo mais estáticos, né? E eles aproveitaram essas sucatas, conseguiram testar o que funcionava, aparelhos que tinham motores, tipo resto de impressoras, de computadores, e até mesmo os que não tinham LEDs, esses tipos de materiais, e conseguiram trazer, né, deixar a escultura mais viva ainda, ao instalar, né, para deixar ligado esses componentes. Então foi muito interessante, chegou várias obras de artes que a gente nem imaginava, que se movimentavam, que interagiam, foi bem legal. E muito interessante que nós convidamos alguns alunos para estarem conosco. E esses alunos, eles participaram dos momentos dentro do auditório. Então, eles também ouviram sobre as nossas microcredenciais, participaram do desafio de inovação, né, Thiago? E a gente viu um movimento muito interessante de troca. Nós, Manás, os professores convidados, os estudantes convidados e os estudantes das altas habilidades que estavam ali conosco. Como que você resumiria o primeiro dia do nosso Maná Brax Bootcamp dentro do Museu Oscar Niemeyer, Thiago? Foi uma experiência completamente imersiva, uma vez que os estudantes tiveram a oportunidade de ter um contato muito próximo com nós, com os professores, e entenderam um pouquinho desse universo. Nesse primeiro dia, como a professora mencionou, nós estávamos em 2 lugares simultâneos, então a equipe do Maná estava no laboratório, na parte da exposição, também estava no anfiteatro, com as falas, com essa experiência imersiva. Então foi um dia muito incrível, assim, os feedbacks foram interessantes, então eles puderam vivenciar e conhecer um pouquinho do Maná nesse primeiro dia. Então todo mundo junto, né? Professores de vários estados do Brasil e talvez, professor, eu possa mencionar um fato muito interessante, porque uma vez que as falas iam acontecendo e tudo aquele movimento ia sendo apresentado para eles presencialmente, uma vez que a gente só conhecia eles por videochamada, eles estavam conosco ali, face a face, e eles trouxeram mensagens e trouxeram realidades de cada um. Então tinham professores que tinham dificuldade até chegar à sua escola em diversos estados, tinham professores que tinham laboratórios, outros que nem tinham, e nós fomos entendendo no primeiro dia ali uma quebra de paradigmas. Não, e interessante também, só colocando, que não eram professores das áreas de exatas.
A gente recebeu professores de todas as áreas, da história, da geografia, do inglês, do português. Então, assim, a gente trouxe para dentro, fez um grande movimento com professores de escolas públicas do interior do país. Essa era uma regra que a gente colocou, sempre tinha que ser uma cidade do interior, um professor de uma escola pública, vinculado a uma escola pública, para que a residência, esse é o grande lance dessa capacitação. Porque quando a gente fala de residência, a gente lembra da residência médica, em que o estudante de medicina, né, o recém-formado, ele fica dentro do hospital vivendo aquela história naquela área que ele escolheu. E com a gente funciona assim. Toda escola pública vira um ambiente exponencial onde aquele professor, que já é uma pessoa exponencial, vem construindo conhecimento em tecnologias exponenciais, vem experimentando pensamento científico, pensamento crítico, e isso vai transformando a escola, né? Então a gente conseguiu um caminho bem, eu diria, interessante para o que a gente fez. Agora eu queria frisar um pouquinho aqui, Thiago, rapidamente, o último dia, os testemunhos, o que os professores diziam para a gente no final do evento lá no museu. Os testemunhos, eles modificaram até as nossas expectativas, porque muitos deles, né, no final dos 3 dias de imersão, falaram, cara, quando é que vai ter de novo? Quando vai acontecer uma próxima versão? Quando eu vou ter essa oportunidade de vir aqui para o Paraná, perto de vocês? E o quão ficaram felizes em saber que o Maná seria essa força, esse parceiro que iria acompanhar, né, no próximo ano, toda essa história, toda essa vivência, né? Então a gente executou um bootcamp, uma atividade imersiva. Eles estiveram conosco durante todo o dia, aprenderam muito e depois puderam compartilhar relatos assim, incríveis que mudaram, né, e transformaram até o nosso ver. E o que eu queria perguntar para o Igor, agora vamos à real, Igor. Quando a gente perguntou para eles assim, expectativa e realidade, qual foi a resposta? Achei que era uma seita, esse tal de Maná. Eu lembro que eles... eu acho que foi o comentário mais engraçado que a gente teve, porque eles falaram, nossa, eu vou chegar aqui, né... Vim aqui participar do evento, tudo incluso, vou chegar aqui, vou ter que doar meu rim, né? É uma seita, eu entro... Vou ter que vender Tupperware, vou ter que entrar numa pirâmide. Então a gente viu, naquela fala dos professores, na felicidade que eles estavam, da maneira como eles foram bem recebidos, porque nós temos o coração fofo. Então a nossa preocupação nessa primeira fase foi receber os professores no presencial, nos apresentarmos a eles com o nosso coração, com o nosso afeto. Nós começamos aquele bootcamp com a disciplina de felicidade, nós trouxemos a ele o que nós acreditamos que pode mudar a vida das crianças, dos adultos, que é ter uma maneira nova de pensar sobre si, sobre a sua história. Depois nós oferecemos a eles a viagem, nós pagamos as passagens, nós pagamos a alimentação, nós trouxemos eles para um lugar icônico, né? Nós oferecemos a eles aqueles dias dentro do auditório, mas toda a experiência no salão de eventos, que era o Maná Experience. Essa convivência também com o nosso Maná Pessoas Exponenciais, que eram as os adolescentes que estavam ali, né, da altas habilidades. Então foi muito intenso para eles essa primeira fase. E muito interessante, Igor, como você bem comentou, eles dizerem que não estavam acreditando que aquilo poderia estar acontecendo. Uma frase que eu ouvi muito, professora, naqueles dias foram: meu Deus, eu nunca pensei em viver isso. E nem eu. Eu também vou dizer a vocês, nunca pensei em viver aquilo. Quando a gente olhava para aquele auditório lindíssimo, com tantas falas lindas, né? Os nossos mentores explicando as disciplinas ali, todos atentos. Depois nós tínhamos um momento de confraternização no almoço com eles. Eles estavam todos no mesmo hotel. E quando a gente chegava no salão de eventos e via todos os nossos alunos de graduação, de mestrado e doutorado, fazendo aquele trabalho lindo diante daquelas experiências, explicando, se dedicando, realmente eu também não esperava viver isso, não. Foi muito intenso. E eu estou falando isso porque a gente está programando esse ano um outro bootcamp desse dentro do museu. Então, se você tem interesse de participar do Maná, fique ligado que a gente vai abrir inscrições para uma próxima turma, né? A gente está trabalhando para isso. E nós, nesse movimento, Thiago, o que nós fizemos? Nós convidamos o pessoal de Londrina para fazer uma residência Prax, né? Uma residência especializada em altas habilidades.
E você teve com eles nessas 2 semanas, né? Exato. Tivemos a oportunidade de estar juntos com esses residentes, professores de Londrina, eles que tomam conta e eles que cuidam das salas das altas habilidades, que são as crianças, que são os adolescentes que vivenciam, né, esse movimento, e foi muito interessante todos os encontros, porque os professores que já vivenciam, que já trocam experiência, puderam se abrir e mencionar, cara, quanta coisa interessante, quanta coisa importante nós aprendemos aqui, ou o que eu pensava saber sobre não é nada, né? Eu fui muito superficial, e agradeceram muito todos os encontros que a gente fez até agora. A gente vai continuar tendo outros encontros com eles, nós não chegamos ao fim ainda, mas todos os feedbacks foram bem legais, bem importantes, e a gente sabe que nós estamos colocando, né, um tijolinho, formando um pouquinho, colocando um conhecimento a mais para que eles possam ter propriedade, para que eles possam entrar em sala de aula e levar conteúdos interessantes para esse público, que muitas vezes acha uma aula um pouco desinteressante, ou um pouco monótona, dependendo, né, do aluno. E quando a gente fala de tecnologias exponenciais, quando a gente fala de IA, quando a gente fala de robótica, impressão 3D, isso chama muita atenção. E isso desperta a atenção dele e ele para, tipo, deixa eu ouvir o que esse cara tá falando, né? Então, dali ele pode aprender muito. A gente, então, traz para o professor essa novidade e para o professor replicar, né? Levar essa novidade para a sala. E aí, gente, o nosso coordenador técnico do Maná, ele quase enlouqueceu quando nós fizemos essa abertura de vagas, né, o Igor? Porque essa segunda fase, ela também não é só teórica, muito pelo contrário, ela é prática. O que a gente entrega para os professores a cada microcredencial? Então, começando a falar um pouquinho de IoT, né? Na microcredencial de IoT, eles vão receber um kit que eles vão conseguir desenvolver vários projetinhos com foco em IoT mesmo. Então, não precisa se preocupar que a gente vai dar aquela introdução sobre microcontroladores, mas o foco vai ser em IoT. Como a gente consegue controlar esse dispositivo, esse LED, esse motor, esse periférico aqui remotamente, ou como que a gente consegue ler fazer a leitura de sensor e ter essa informação remotamente. Então, a gente tem um foco principal no IoT, mas também esses mesmos materiais vão ser integrados também em robótica, por exemplo, na microcredencial de internet das coisas robóticas, que eles vão, né, com o mesmo microcontrolador conseguir construir um robô, controlar esse robô, desenvolver alguns algoritmos ali, desvio de obstáculo, entre outros. Igor, deixa eu só perguntar, acho que eu não entendi muito bem. O professor que mora lá no Acre, no Pernambuco, ele vai receber na sua casa alguns equipamentos, alguns kits para poder aprender e desenvolver com seus alunos? É isso? É isso mesmo. Cada um vai receber um kit para trabalhar com a sua turma ali, né, com seus alunos, a cada disciplina da microcredencial. Então, a gente está mandando para eles um kit para a internet dos drones, onde vai um drone, toda a especificação, todo o roteiro para eles. Em IoT, você explicou, a gente está mandando um kit que vai ajudá-los a conhecer o IoT, fazer aplicações, né? Fazer o IoT ser traduzido ali para a criança como uma tecnologia tão presente em várias respostas aos problemas da sociedade. A gente tem também a robótica, que todo mundo faz robótica, mas a gente está dando um temperinho especial, que é colocando a internet robótica das coisas, já ensinando a construir um robô, para que aquele professor não fique preso em kits muito caros, porque hoje a gente vê a robótica sendo feita por kits muito caros, muitas vezes inacessível para as escolas, para o poder público. Então a gente está trazendo uma nova proposta de robótica, né, em que a gente faz uma coisa mais traduzida. Inteligência artificial, a gente está tendo essa microcredencial, né, Thiago? A gente está oferecendo alguns programas, alguns algoritmos, alguns aplicativos que ajudam no entendimento de redes neurais. Exato. Nós fizemos diversas aplicações, alguns conceitos importantes de inteligência artificial, no qual os professores, além da teoria, puderam aplicar na prática. Então, nós compartilhamos algoritmos, compartilhamos técnicas, compartilhamos softwares. É uma espécie de kit, ele recebe tudo isso e fica disponível para ele por todo o tempo da residência. Então, enquanto ele estiver conosco, ele vai estar recebendo materiais desse cenário. Então, em IA, nós fizemos isso, a gente compartilhou softwares, programas, aplicações e nós testávamos. Nós mostrávamos a teoria, mas o mais importante, a gente colocava sempre na prática, sempre no olhar
do professor para com suas turmas, com seus alunos. Então, a disciplina as microcredenciais funcionam assim, elas são disciplinas de capacitação e formação rápida de 30 horas. Então, nas terças-feiras, eles têm um horário conosco, né? Se você pegar 30 e dividir por 4, você tem uma média de horas que aquele professor se dedica na semana àquela disciplina, aquela microcredencial. Então, ele tem aula com a gente na terça e já vai experimentar em campo, na escola, durante a semana, sábado e domingo vai fazer o relatório para a gente. Então, é muito rápido, é ágil, não é uma coisa que cansa e sempre tem novidade na escola. E depois, se ele perceber que IA é a melhor alternativa para aquele lugar, a gente vai trazer um novo momento maior, né, mais detalhado de IA. Se for internet das coisas, a gente vai trazer um movimento muito maior de internet das coisas, porque nós temos turmas, pessoal, de diferentes idades, né? Sim. A gente tem diferentes escolas também, né? Idades, escolas e formações de professores, igual a senhora comentou, né? Um ponto interessante que muitos, às vezes, ficam um pouquinho com receio de como que vai ser essas disciplinas, principalmente de tecnologia, mas eu acho que eles podem ficar tranquilos porque vai ser... As disciplinas são muito práticas, né? Então, eles vão conseguir desenvolver, vai ser possível adaptar, dependendo da faixa etária que eles vão trabalhar. Então, acho que todo mundo consegue estar junto ali. E a nossa disciplina de jogos e metaverso também tem essa construção com hardware, né? Você também tem essa coisa de usar os equipamentos, de construir o seu artefato de jogos. Então, ficou tudo muito prático. Então, nós fizemos a primeira fase no museu, onde passamos para eles as primeiras aulas de todas as microcredenciais, nos apresentamos, vivemos grandes emoções, nós, eles e todos que estavam conosco. Depois passamos para a microcredencial de felicidade, onde eles tiveram exercícios para fazer durante 2 meses, exercícios em que você pratica mesmo as técnicas de felicidade do jeito Harvard de ser feliz. Educação 5.0, que é a disciplina que liga, né, para todas as outras disciplinas. Inteligência artificial, e agora vem internet dos drones, internet das coisas, vem jogos e metaverso, internet robótica das coisas, inovação, popularização da ciência, Pensamento científico, pensamento científico, computacional e crítico. Porque a gente quer que cada professor, né, Bianca, seja um cientista dentro da escola. Traga essa coisa de como pensar como um cientista, onde buscar respostas, né? E se adaptar à realidade dele, né? Porque cada um tem uma realidade, isso é inevitável. E é uma coisa, professora, que eu até vou puxar um ponto da primeira fase, que no desafio de inovação, conforme a senhora comentou, que lá tinha professores, estudantes de graduação e os alunos de altas habilidades, a gente não fez restrição no desafio de inovação. A gente separou as equipes, sendo que essas equipes tinham professores de escolas, professores da faculdade, né, de graduação, tinha os estudantes de graduandos e também tinha os alunos de altas habilidades, na mesma equipe. E muito bem lembrado, porque no museu foi um lugar de encontro muito fantástico, porque nós tínhamos todos os nossos doutorandos, né, só 1 ou 2 que não estiveram lá, os nossos mestrandos, os alunos de graduação, os alunos da escola pública, os professores da escola pública, os professores da universidade, empresários, pessoas que foram nos apoiar. Então, assim, foi muito... Médicos, Sim. né? Então, foi muito intenso, foi muito vivo tudo aquilo. E a gente entende, então, o poder dessa aproximação da universidade, da escola pública, da universidade, da comunidade, né? E o fato de nós formarmos no Maná hoje doutorandos como vocês, que sabem que o país precisa desse movimento. Né, que se entregam como doutores quando estiverem formados, como doutores que vivem a realidade desse país, buscam melhorar a realidade desse país, dominar o mundo. Porque esse é o nosso lema, né, gente? Dominar o mundo. Então, na primeira fase estivemos no museu, na segunda fase estamos agora a cada mês uma disciplina, uma microcredencial sendo executada. Terça-feira a gente passa o kit, eles fazem essa amostra com o kit, adaptam. Ontem eu estava olhando as aulas e percebi que eles fazem muitas adaptações interessantes, isso cria novas coisas dentro do Maná. E na terceira fase, eles vão ter que fazer um kit para o Maná, né? Eles desenvolvem, então eles têm 60 horas para desenvolver um kit, um artefato que vai ser usado no Maná na rede toda. Isso é muito interessante, porque ele pode construir com robótica, né, Igor? Sim. Ou com IoT. Ou os dois juntos. Ou os dois juntos. Por que não, né? Então, Até IA.
Calma aí. E o mais interessante é que a cada microcredencial, eles têm um pouquinho dessa vivência, dessa prática. Eles aprendem a executar um protótipo, aprendem a aplicar o protótipo. Na disciplina de IA, por exemplo, eles já tiveram que meio que colocar a mão na massa e tentar aplicar com seus alunos, eles que já vivenciam essa realidade, tiraram fotos e conseguiram adaptar um jogo, cada um para sua realidade, como a professora mencionou, né? O jogo do robozinho lá no Pernambuco, em uma região da professora Natália, se transformou o jogo do sertão, e ela adaptou o tabuleiro, ela adaptou as regras, assim, para a realidade deles. E quando eles chegarem na terceira fase, essa fase tão importante, eles já vão ter experimentado. Talvez, então, essa segunda fase, ela é extremamente importante, uma vez que a gente passou e se conheceu. Agora é a hora de nós sermos formados, mas também colocar o conhecimento em prática. E isso vai dar o know-how para poder entrar na terceira fase, né, com muita propriedade. Quando eles fizeram, por exemplo, o trabalho de felicidade, que não é fácil. É muito gostoso estar numa palestra de felicidade, mas é muito difícil você fazer os passos que a gente fala de treinamento de soft skills. Nós chamamos de felicidade, mas é um treinamento de soft skills. É muito complexo. E eles experimentaram isso e eles ficaram, inclusive, com um treinamento para ser colocado na escola em que eles mesmo estavam duvidando que eles conseguissem fazer por conta da dificuldade que foi essa questão de viver a felicidade, mas a gente viu que foi super bem sucedido, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar sobre essa residência primeiro, ela nasceu do coração do governo, do MCTI, para a gente ter esse convite de levar para o Brasil todo. Veio com verbas, né? Dessa negociação, né, dessa busca do MCTI, nós respondemos ao desafio, em especial vocês que são estudantes de doutorado, então que gostoso, disseram sim, vieram pro jogo, né? Não só vocês, mas a gente tem vários doutorandos nessa missão conosco. E o mais interessante, quando a gente vai falar da residência para o Ministério, para a Fundação Araucária, para a Softex, para os demais órgãos do governo, que orgulho a gente tem de citar as cidades e as escolas onde nós chegamos, né? E a gente vai até as escolas. Eu fui até Joatuba para ver o que estava sendo feito ali com o João, com a Estela. Nós agora em abril começamos o nosso roteiro, todos nós vamos até o lugar para apoiar esse professor, para apertar a mão do diretor, do secretário municipal, do chefe do núcleo, né? Então, muito interessante esse movimento, porque a gente também se dispôs aí ao encontro, né? A segunda fase, ela é de microcredencial, ela é mão na massa, eles têm que fazer, não é tentar não, tá, Thiago? Eles têm que fazer. Tem que relatar, tem que mostrar, porque quando mostra, populariza, então você já tem uma disciplina em andamento aí. Quando executam a oficina de drones, tem que levar em conta os soft skills. Quando executa IA, tem que levar em conta os soft skills, né? A inovação. Então, a gente está acreditando muito nesse modelo e muito orgulhosos deles, né? Pessoas que se dispuseram a fazer diferença. Pegar o seu tempo, conhecer, se arriscar, porque dá medo quando você pensa em IoT, você mostra um Arduino para um professor, é quase um monstro, né? Muitas vezes assusta, principalmente um professor que não tem, né, na sua rotina coisas próximas. Então, acho que a gente está sendo muito feliz nessa residência e a experiência que nós estamos tendo como engenheiros, o pessoal da computação, né, muito algoritmo, a experiência que a gente está tendo nessa vivência com eles, né? Acho que isso é muito bom, né, Bianca? Acho que traz muita coisa boa pra gente, né? Traz. É uma vivência totalmente diferente, né? É igual aquela frase, eu nunca pensei em viver isso. E hoje estamos vivendo. E a gente está, né, nessa residência também, Bianca, em vários locais. Instituto Rainha da Paz. Sim. A gente está em institutos de acolhimento. Nós estamos em escolas, né, do MST. Nós tivemos um residente ali. Nós estamos em diferentes locais. E o Maná tem essa característica. Quando a gente foi fazer aquela lista de locais onde o Maná esteve, é muito interessante o que nós tornamos qualquer lugar exponencial. E o meu desafio para vocês agora, para a gente encerrar, é o seguinte: vamos falar sobre os locais onde já estivemos. Vamos ver se vocês conseguem lembrar de todos os lugares que nós estivemos. Fala um lugar. Estivemos junto com os povos indígenas. Muito bem. Estivemos onde, Igor?
Estivemos no Instituto de Educação, aqui de Maringá. Estivemos na Associação Rainha da Paz. Estivemos na praia, fazendo Maná on the Beach. Estivemos no Museu Oscar Niemeyer. Também estivemos no museu, só que no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro. Já estivemos em penitenciárias. Estivemos no GAECO, que é o Grupo contra a Corrupção e Combate ao Crime Organizado. Estivemos em escolas públicas de todo lugar do Brasil. Além também de eventos científicos, como em Campinas, que a gente teve recentemente, na MITEC, no workshop. Paraná Faz Ciência. Pint of Science, que no dia 15 de maio nós vamos fazer de novo esse ano, que é um evento internacional onde nós falamos de ciência no bar. E vai ser uma dose de felicidade da neurociência à microeletrônica esse ano. Estivemos em feiras agropecuárias, Thiago. É verdade. E esse ano, novamente, né? O ano passado estivemos lá, aqui em Maringá, numa feira agropecuária. Esse ano já o convite foi aberto novamente, então estaremos lá. Estivemos em praças, não é mesmo? Então, nós estaremos onde, Bianca? Em qualquer lugar que a gente quiser estar. E nós podemos fazer o que com a nossa vida, Thiago? Podemos melhorar, podemos crescer, podemos aprender, podemos desenvolver e deixar a nossa vida com sentido, né? Sempre com esse propósito de ver o outro bem, de ver o crescimento do próximo. Então acho que isso é o que deixa o nosso coração quentinho, né? A gente quer que todos saibam que você pode ser o que você quiser ser, mas escolha bem. O papel do Maná é te empoderar para ser o que você quiser ser, mas escolher ser, ter o apoio para ser e ser do coração fofo, né? É uma coisa que... O Igor, o que você deixaria aí de final para o pessoal da residência que vai assistir a gente, vai saber do nosso orgulho deles? Então, o que a gente pode deixar aí para os nossos residentes e para aqueles que queiram vir para o Maná? Eu acho que para os residentes, né, deixar aqui que a microcredencial de IoT está para acontecer, né, logo, e vai ser muito interessante, vai ter muitos exemplos práticas, né? Então a gente vai trabalhar com muitas coisas legais e vocês vão ver que não vai ser nada complexo de outro mundo, como lá no dia no museu, né? Muitos ficaram um pouco assustados, né? Principalmente quem não é da área, né? Então a gente fez todo esse nivelamento e para quem quer vir para o Maná, né? Que vem, as portas estão abertas, vai ser muito bom receber vocês aqui. E é isso. Mas nós temos um sonho, que é dominar o mundo. Não é mesmo? Sim. Então, venha participar desse sonho de dominar o mundo. A gente tem a residência como um formato para te ensinar, para te acolher, para fazer experiências com você, o seu lado maker, para estar apoiando dentro da sala de aula, fora da sala de aula. A gente está mostrando que ensinar tecnologia não é nada tão complexo, né? Porque a gente tem esse apoio dos professores que trazem para a gente muito de como a gente deve fazer e nós temos um coração ensinável. A gente aprende com os professores, melhora a nossa didática, melhora os nossos produtos, né, nossos artefatos e leva até as escolas. Então, eu queria dizer, primeiro, do meu orgulho dos alunos de doutorado, vocês estão de parabéns na missão. Tem outros alunos de doutorado nessa missão, mas vocês são os coordenadores. Do orgulho dos residentes que estão se empenhando, né, e que vão trazer outras pessoas para dentro do Maná. O orgulho que eu tenho também dessa visão que as pessoas tiveram sobre o Maná e confiaram na gente nessa missão. Isso é muito importante, né? O prestígio que você tem para levar essa missão à frente. O propósito que nós temos de levar ciência, tecnologia, inovação para a escola pública, uma maneira de pensar mais leve, regulando emoções, né? Despertando soft skills, tendo engajamento, acreditando em você. Então, acho que o Maná está cumprindo esse papel de uma forma brilhante, com alunos de doutorado, de mestrado, os nossos alunos de graduação que são fofos, né? E todas as pessoas que nos apoiam, como nesse caso nós estamos no estúdio da TV UEM, da Universidade Estadual de Maringá, e aqui que está a nossa sede, é aqui que nós estamos daqui para o mundo, né? E muito interessante isso. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos aqueles que apoiam o Maná, em especial os órgãos de fomento, e em especial a Universidade Estadual de Maringá.